quais são os problemas causados por configuração ruim? Primeiro problema, base que não dura muito, lâmina que não dura muito, base riscada, desenho que esfola, né, enquanto tá cortando, a lâmina pular, corte deformado, pode ser configuração. O corte feio, sabe assim, quando picota, assim, não fica bonito? Pode ser também. Então, configuração de materiais é um negócio que tem que aprender, gente. Oi pra você, muito prazer, eu sou Gil Delamura, Silhouette Expert. Nessas lives aqui eu ajudo quem estiver tendo problema com a Silhouette, com o Silhouette Studio, com informação. Às vezes você só quer saber um fornecedor. Pode vir aqui perguntar pra mim. Vou indicar os que eu conheço. Eu sempre compro barato, gente. Então, só indico fornecedor bom. Inclusive, fornecedores, quem quiser me patrocinar, eu tô aceitando. Aquelas. Enfim, gente. Vou começar com a Mimos, porque ela entrou correndo, já colocou a pergunta dela, eu vou começar. Boa noite, Gersi, tudo bem? A pergunta da Mimos, né? Ótimo. É a seguinte: minha silhueta está desalinhando. Gente, dependendo do desalinho que é, a gente resolve com calibragem, dependendo, tá? Dependendo do tipo de desalinho. Quando que a gente resolve? Quando que a gente resolve desalinho com calibragem? Quando é um desalinho pequeno, né? É pouca coisa, sai para fora um pouquinho e tal. Geralmente, esse tipo de desalinho aí a gente conserta com calibragem. Inclusive, tem uma pergunta de calibragem aqui. Deixa eu ver se eu vou encontrar. Aqui, ó. Achei. Achei. Não era essa. É você. Ju, qual a forma correta de calibrar e o ajuste de distância, como faz? Quem não sabe, gente, a calibragem da silhuete funciona da seguinte forma. Você vai abrir seu Silhouette Studio. Lá no canto inferior direito tem um... Sabe onde fica a portrait, assim? Você vai selecionar a sua máquina lá. Vai aparecer um desenho um pouco em cima da onde a gente envia o trabalho para a máquina. Você vai clicar com o botão direito lá, em cima da máquina, e vai ir em calibrar. E quando você for aí, ele já tem todo o processo de calibragem, inclusive do ajuste de distância. Qual que é o processo, assim, resumidamente? Você vai imprimir uma folha de calibragem. Eu tinha aqui, mas não tenho mais. Você vai imprimir uma folha de calibragem, vai mandar a máquina cortar e vai ver se está cortando no lugar certo. Tanto cortando no lugar certo, quanto fazendo a distância certa, né? A distância ideal para as máquinas comuns é 200 milímetros, que é 20 centímetros. E na Curio é 100 milímetros. Então, ele vai fazer um risquinho e você vê lá se essa distância tá certa. Tá bom? Tem um processo bonitinho para seguir dentro do Silhouette Studio, tá? É isso. Então, alguns tipos de desalinho, bem, é por aí que a gente resolve, tá bom? Não sei se o seu é desse tipo. Se você quiser ser um pouco mais específica, aí eu consigo responder melhor também. Essa pergunta aí é da Dani. Dani ou Dai? Eu sei, gente, que eu tô com um monte de pergunta no direct, eu falei que eu ia responder hoje. Aqui, ó. Daiane Silva. Ela me mandou essa pergunta resumida aí, mas a pergunta é maior, né? Minha caminhão corta tudo errado e às vezes nem corta. Já alinhei, já calibrei, nada resolveu. Ela é usada. Ela me mandou, assim, mais detalhes, né, gente? Comprou usada e ela não sabe usar. Corta tudo achatado. Gente, anota aí. Desalinho. Ele tá cortando perfeito, mas desalinhado. Provavelmente a calibragem. Ele tá cortando achatado. Ou a sua base não tem colo suficiente, ou o seu rolete tá frouxo. A Daiane tá falando para mim que ela comprou a máquina usada. Dai, se a pessoa que te vendeu usava a base paralela, provavelmente o rolete tá frouxo, tá bom? E é por isso, gente, não indico máquina usada. A menos que for muito barato, tipo R$ 500, porque você vai gastar um tanto em cima dela a mais. Nem R$ 500 eu pagaria, porque você vai gastar uns 500, R$ 600, R$ 700 numa assistência técnica para arrumar o rolete. Aí 500 mais 700 já dá R$ 1.200. Hoje em dia você compra uma Curio por 1.800, né? Então, assim, eu não acho que vale a pena. Mas, meu amor, tá falando, né, que corta tudo achatado, fora do lugar. Nenhum ajudou a me dar uma luz, porque eu vou pagar essa máquina e não posso usar. É por isso, gente, que a gente não compra máquina usada, tá? É complicadinho, a menos que a pessoa nunca usou. Aí não é usada, né? Mas assim, é complicado comprar máquina usada porque você não sabe o que a pessoa anterior a você fez, tá?
Vamos aproveitar que a gente terminou essa pergunta, que tem mais gente. Todo mundo agora, eu vou pedir de coração. Toca no coraçãozinho e segura assim. Eu quero ver um monte de coraçãozinho estourando para essa assistência, né, chegar a mais pessoas. Vou ficar de olho aí. Vou acenar para vocês enquanto isso, para quem tá entrando agora. E vou ficar aguardando esses coraçõezinhos subirem, gente. Os coraçõezinhos subirem. Eu quero ver se vocês estão curtindo, se vocês gostam da nossa assistência técnica. Ei! Cachorro se lambendo. Spike! Enfim. Aê! Tô vendo o coraçãozinho subindo. Tô vendo, tô vendo. Então é isso, né? Dessa pergunta, essa daí é a resposta. Vamos ver a próxima. Hanna Brito mandou o seguinte. Gente, esse é o tema que eu amo falar. Como saber qual a configuração certa para cada tipo de papel? Só tem um jeito, meu amor. Configurar cada tipo de papel. Tá? Eu mostrei para vocês aqui. Tem vídeo, tem em outras lives, né? Eu mostrando o teste da lâmina. A gente faz teste da lâmina. E depois a gente faz ajuste de força, tá? Configuração de materiais, gente, é uma arte. Mas é uma arte necessária para todo mundo que usa silhuete. Vários dos problemas que eu recebo aqui são pessoas que não sabem configurar o material e, por causa disso, trazem um monte de problema para a máquina. Tipo, eu até tenho uma pergunta aqui com um problema desse tipo. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Deixa eu ver aqui. Enfim, depois eu procuro o problema. Mas é isso. Quais são os problemas causados por configuração ruim? Primeiro problema, base que não dura muito. Lâmina que não dura muito. Base riscada. Desenho que esfola, né, enquanto tá cortando. A lâmina pular. Corte deformado. Pode ser configuração. O corte feio. Sabe assim, quando picota, assim, não fica bonito? Pode ser também. Então, configuração de materiais é um negócio que tem que aprender, gente. Tem que aprender. Não tem por onde correr, tá? A gente começa na lâmina, a gente avança na força e é teste. Você faz um, volta. Você faz um, volta. Você faz um, testa de novo, testa de novo. Nessa ordem, tá? A lâmina a gente determina. Por que eu falo determina? Porque você não chuta a lâmina. Lâmina 1, 2, 3 e vai aumentando a lâmina à torta e à direita. Não é assim que funciona. Tá? A gente faz teste de lâmina. A Nai tá aí. A gente fez a oficina de low poly. Ai, gente, que bonitinho. Lá do treinamento. E todo mundo configurou, né? Esse material aqui e aquele que vocês estão vendo ali atrás, ó. O quadrinho com o outro coelho. Todas as meninas que participaram da oficina configuraram cada uma o seu material. Elas viram que dá diferente, então não adianta você pegar a configuração da amiguinha, você copiar a configuração do Silhouette Studio, porque cada papel, cada material exige uma configuração diferente, tá? E essa ordem, lâmina, força, passadas. E a velocidade? Gente, a velocidade a gente muda de acordo com o tipo de desenho, mais do que o tipo de material, tá? Desenhos mais curvos, a gente pode colocar mais velocidade. Desenhos mais com quina, né? Desenhos, como a gente fala? Ângulos retos. Desenhos mais retos, a gente usa menos velocidade, tá bom? Dê papel, teste de lâmina é vida. Coloque aí. Quem aprendeu a fazer teste de lâmina, toca no coraçãozinho agora, faz explodir o coraçãozinho várias vezes e põe nos comentários hashtag teste de lâmina é vida. Pra gente ver aí quem aprendeu a fazer. A Laís tá falando, Ju, hoje dia 16, hoje é dia 16/3. Dia 11, eu disse, olha, gente, peguem esse depoimento da Laís. Peguem esse depoimento. Ó, hoje é dia 16/3 e no dia 11 ela falou que estava começando a usar uma base nova, dia 11 de fevereiro. Ou seja, né, já tem 1 mês e 5 dias, 1 mês e 4 dias, 5 dias. Usar a base nova. Até hoje ela não repôs cola, só limpou e já tem outra original no estoque. A Laís, você fez ou não fez a oficina de configuração de materiais? A Laís fez. Gente, a base dura muito se a gente souber usar, se a gente souber configurar.
Antes, Laís, quanto tempo durava a sua base antes sem repor cola? Conta pra gente aí. Daí a gente faz uma estimativa de rendimento. Gente, que eu me lembre, ela era uma semana, Laís. Você me conta. Coloca aí. É muito mais, galera. Vale muito a pena. Olha lá, teste de lâmina é vida, teste de lâmina é vida. É isso mesmo, gente. Não, é transformador, né? Transformador. Queria saber mais sobre o curso de lâmina. Na realidade, amor, o curso de lâmina, eu não bem. Peraí que eu já vou falar. BEP personalizado. BIP personalizado. Eu já falo sobre isso daí. Não é isso que você falou, não. Quer saber sobre o curso de lâmina. Na realidade, eu tinha uma oficina, né? Porque era uma oficina, mas por aí seria um curso. Enfim, tem 3 horas. Ele. São quantos módulos? Acho que 9 módulos, né, Laís? Tem 9 módulos. Enfim, eu vendia esse curso. Eu parei de vender e coloquei ele dentro do treinamento. Então, agora eu só vendo treinamento, Silhouette Experts. E vai abrir inscrições, gente, vai abrir. Lista de espera tem o link da bio, tá bom? Então eu não faço mais o curso separado do treinamento, porque ele é só uma parte, tá, gente? Ele resolve muita coisa, mas ele é só uma parte do processo de desbloquear o potencial da sua máquina. Eu quero que vocês usem a silhuete de vocês para tudo que vocês imaginarem. Não só, né, o que fazem, o padrãozinho que todo mundo faz, por isso que eu tenho treinamento lá, tá bom? Então eu não faço mais esse curso à parte. Bibi Personagens falou. Ju, você falou ao contrário? Desenhos curvos, menor velocidade e ângulos retos, maior velocidade. Não é? Não, bem. Curvos, maior velocidade. Ângulos retos, menor velocidade. Por quê? A silhuete, não é que ela não é boa, tá? Mas o estilo, não o estilo de corte, o mecanismo, como funciona o mecanismo de corte da silhuete, não é bom para cantos. Por quê? Porque ela finca a lâmina no papel, aí ela começa e faz o corte completo, sem parar. Se é curvo, não tem problema nenhum. Ela vem, termina. Curvo, você pode colocar a velocidade que você quiser. Não que você quiser, tá, gente? Mas assim, modo de dizer. Pode colocar mais velocidade. Quando ele tem ângulo reto, se você põe muita velocidade, na hora dela fazer a curva, né? Ela lasca o cantinho do papel. Entendeu? Então, quando você tem ângulos muito agudos, aí você diminui a velocidade, tá? Materiais mais finos, você diminui a velocidade. Materiais mais grossos, você diminui a velocidade. Quando você tem, assim, materiais de resistência comum, vamos dizer assim, densidade comum, tipo uns 180 gramas, enfim, materiais comuns, né, gente? Não são nem grossos, nem muito finos. Aí você pode colocar um pouco mais de velocidade. Mas esses extremos precisam de menos velocidade, eu falo em relação ao material, mas a velocidade influencia mais o tipo de desenho do que o material, tá bom? Ó, está falando que duravam 10 dias, agora duram 35 dias. Gente, é uma diferença enorme. Palmas para a Laís, mandem corações aí para a Laís, porque, ó, 3 vezes mais, 3,5 vezes mais está durando a base da Laís, só porque ela aprendeu a configurar. Agora me diz, vale ou não vale a pena investir nesse tipo de conhecimento? É investimento. Antes, gente, imagino que não, né, Laís? A Laís já é uma seguidora aqui. Eu falo tão mal de base paralela que minha seguidora deve ter até medo. Enfim, antes ela, cada 10 dias ela tinha que comprar uma base nova. Cada 10 dias, R$ 80, né? Agora, cada um mês e meio. Imagino que essa base ainda vai durar um pouco, né, Laís? Um mês e meio, uma base nova. É diluir o custo em 3,5 vezes, gente. É muito, é muito. Tá? Fica a dica aí pra vocês. Tatiane falou que só pode entrar agora. Gente, estou começando agora as perguntas, então não se preocupe. Qual o valor? Precisando muito. Bem, coloca lá na lista de espera, fica de olho e no começo do mês que vem, tá? Já aí spoiler pra vocês. Aqui, se eu colocar desenhos com muita curva para cortar rápido, passo raiva. Agora, se forem retos sem tantos detalhes, aí pode voar. Cuidado com esse país, hein? Cuidado. Sabe o que pode ser do curvo? Pode ser a configuração que você está usando, tá bom, bem? Não tanto a velocidade dele, tá? Mas aqui, quando é curva, eu taco velocidade, sem dó, sem dó. E quando ele é fechadinho, na realidade, assim, ó.
Quando ele tiver ângulos retos, a gente até pode colocar um pouco mais de velocidade, mas daí a gente tem que regular o sobrecorte de segmento de linha, tá? Que daí ela levanta antes de fazer a curva. Aí dá uma melhorada nos cantos, né? Tá bom? Próxima pergunta. Tatiane, acho que a Tati que eu vi entrando agora, Tati. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui é a sua pergunta, já até abri aqui. Ju, ao tentar baixar o Estúdio 4.46, 446, ou é 46, enfim, uma das versões do Estúdio 4.4 está dando erro. Eu tenho instalado versão 3. Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Claro que eu posso, meu amor. Ela me mandou aqui, ó. Aparece o seguinte erro. Gente, o meu Min entrou. Mandem corações, toquem nos corações. Faz subir essa live o meu Min ficar feliz. Inclusive, gente, não sei quantos de vocês estavam aqui, mas em uma live dessas a gente chegou a 100, né, de 100 pessoas assistindo a live e eu ganhei uma por trade 3. O que será que acontece se a gente chegar em 200? Não sabemos. Aquela... Ó, o erro que aparece é o seguinte. Ocorreu um erro ao registrar o módulo, tal, entre em contato com o suporte técnico e dá um caminho de pasta aqui que dá erro. O que acontece, Tati? Você falou que tem instalado uma versão 3 e quando ele tenta instalar por cima, dá erro. O que eu faria? Não é que você não consegue baixar, tá? Você não consegue fazer a instalação. Ele tá baixado no seu computador, mas você não consegue fazer a instalação. O que você pode fazer? Desinstala o programa 100%. Apaga as pastas que sobrarem antes de fazer isso, né? Salva sua biblioteca, salva suas configurações, faz o backup. O backup que tem que fazer. E depois você desinstala o programa, passa o CCleaner, a limpeza de registros, limpa tudo que tiver do programa anterior e tenta fazer a instalação de novo, tá bom? Como já tem instalado, ele tá tentando instalar dentro de uma pasta que tá com problema. É isso que tá acontecendo com o seu programa. Tá bom? Então não é um problema de baixar o Silhouette Studio, é um problema de instalação ou, né, consequentemente, algo no seu computador que está impedindo a instalação. Tá bom? Próxima pergunta, gente. Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Cláudia e Carlos. Deixa eu ver se a Cláudia tinha mandado mensagem. Tinha! Comprei uma Camel 4. Qual a impressora que você me indica para começar a fazer papelaria personalizada? Vamos lá. Gente, eu não tenho grandes experiências com impressora, tá? Eu já usei uma Epson, não lembro o número dela. Eu sei que era uma Epson que faz frente e verso automaticamente. Gostava bastante dela, padrão de cores era legal, tudo. E agora eu tenho uma Canon, essa, né, aqui a Carol da Ana Banana lá indica todo mundo para comprar, influencia todo mundo para comprar. Eu comprei essa. Não é assim que eu achei grande coisa, tá? Não sei, não tenho uma opinião formada sobre ela ainda, mas o que eu gostei muito na Canon é o seguinte: ela tem um teste de cores super fácil de fazer. Um teste top que você. Ela mesma, né, gera vários testes para você, alterando o brilho, o contraste, a quantidade de cada cor. E isso aí eu gostei bastante na Canon, tá bom? Faz grande diferença, gente, uma impressora de outra? Sinceramente, não é grande diferença assim, não. Tá bom? Se você ajustar as configurações né, fazer alguns testes de impressão, tem alguns que a gente consegue fazer. No treinamento, eu indiquei 3 ou 4 lá, alguns eu desenvolvi, outros são esses próprios, né, da máquina. Mas, se você testar, você consegue bons resultados com qualquer impressora. Tá bom? Essa que é a realidade. Tem essa diferença da tinta, como que chama? Não lembro, mas tem 2 tipos de tinta, tá? Um desses tipos, que eu não lembro o nome agora, eu lembro, sabe quando você lembra o negócio da sua cabeça? Enfim, um desses tipos não seca no papel fotográfico. O outro tipo seca. A da Canon, ela tem as coloridas são de um tipo, corante, é corante, e o outro tipo que eu não lembro. As coloridas são de um tipo, as pretas são de outro. A tinta preta é de outro. Então, a tinta preta não seca no papel fotográfico. Quando você marca que é um papel corante e pigmentado. Muito obrigada, Gersi. Era isso mesmo. Eu vim aqui o pigmento, lembrava de pigmento de
De colocar na resina e quem... Gente, vocês são demais! Se eu pudesse, eu mesma tava clicando no coração aqui pra vocês. Corante pigmentada. Pelo que eu entendi, as tintas da Epson são todas de um tipo só. Acredito que são só corante, né? Ou são só pigmentada. Sei que as o preto no papel fotográfico, na Epson sai melhor. Na Canon não sai preto, sai um roxo assim, porque mistura as outras cores. Aí é uma questão de gosto. Eu nem gosto de papel fotográfico, então, né? Eu fico meio assim, pra mim tanto faz. Mas, é aquilo que eu falei, gente, não faz grande diferença uma impressora da outra. Na realidade, eu usei uma HP uma vez, não gostei. Mas talvez eles tenham melhorado agora, né? Talvez eles tenham melhorado agora. Tá certo? É isso. Eu não tenho grandes experiências com impressora. Eu ainda tô assim com a minha Canon. Eu gostava bastante da Epson. Essa que fazia frente e verso automático. Que, né? Bem mais fácil, galera. Vamos combinar. Enfim, a tinta da Epson é mais fácil encontrar, a Jersey tá falando. Eu, como não tenho volume, então, assim, eu vou falar, né, do pouco de experiência que eu tenho nisso daí. Tá bom? Espero que tenha ajudado em algo, Cláudia. Em algo eu devo ter. Ai, ai. Enfim, gente, não dá pra saber de tudo, né? Aquela. Tentei, fiz meu melhor. Essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa e presta atenção. O estúdio não se mantém aberto nem um minuto, mesmo com um computador melhor. Quem foi que me mandou essa pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ela tinha me mandado outra coisa a mais. Regi, acho que não. Ah, tinha sim, tinha sim. Deixa eu deixar a pergunta dela aí na tela e abrir aqui. Ó, ela me mandou o seguinte. Ju, eu tô com um problema muito grande no Fluid Studio. Ele não mantém aberto nem por um minuto, fecha o tempo todo. Aí, pelo gerenciador de tarefas, eu vi que o programa tá consumindo toda a capacidade do meu processador. Você já viu isso? Eu postei hoje algo aí no feed falando que a versão não tem problema, tá? As versões do Fluid Studio não tem problema. Geralmente é algo associado com o seu computador, tá bom? Ela tá falando que o computador dela é novo, tem uma capacidade boa e tal. Eu fiz uma live ontem com a Cíntia, do perfil Ateliê das Festeiras, e a gente fez vários processos. O Silhouette Studio dela tava com um problema assim, ela abria, né, um arquivo, ele fechava. A gente fez vários processos, eu fiz com ela vários processos. E eu vou postar essa live ainda, né? Eu fiz com ela aqui, mas era só eu falando, e eu gravei no computador que a gente tava fazendo. Vou postar para vocês, tá? Mas geralmente, problemas com o Silhouette Studio, na realidade, são problemas do computador e não do Silhouette Studio, tá? Se ele está consumindo o seu no gerenciador de tarefas, ele está puxando muito o seu processador, você tem que ver duas coisas. Se o processador é adequado. A gente sempre começa por aí. O computador é adequado? Primeira coisa que tem que olhar, tá? Segunda coisa, faz uma limpeza, reinstala o programa. Tem outros programas consumindo memória RAM enquanto o seu Silhouette Studio está rodando, então tem que fazer esses testes aí. Lembrem que eu vou colocar. A Bibi tá falando que adora assim. Eu também, gente. Ela é genial. Nossa, genial é a palavra. Vou mostrar aqui o que ela criou. São esses quadros. Ai, nem dá pra ver direito. Tá vendo aqui a fita banana? É um acetato, né, gente? Mas estão vendo a fita banana colorida? Ela é incrível. Enfim. Então eu vou postar essa live, vocês assistem e comentem, né? Quem ficar com alguma dúvida, tal, se resolver. O problema da Cintia, sabe qual que é? Não dois. Primeiro, ela tinha instalado uma versão diferente do que é compatível com o computador dela. O computador dela era 64 bits, ela instalou o Silhouette Studio 32 bits, e a segunda coisa, ela tinha um arquivo específico que estava, como que fala a palavra? Corrompido. E daí, esse arquivo fechava o programa, tá certo? Então, tem várias coisas que a gente tem que verificar antes de pensar em voltar à versão. Falei pra Cintia ontem, voltar de versão não é solucionar o problema, é fugir do problema, tá certo? E fugir desse problema, algum problema que esteja acontecendo com o Silhouette Studio, acarretam outros problemas. Então, você foge de um problema, mas você vai se deparar com outros no futuro, sim ou sim. Tá bom? Então, eu vou postar bem. Lá eu falo algumas configurações do computador. Assiste a live, tá? Não vai ser live, mas assiste o vídeo. É um vídeo longo, eu vou dar uma editada nele, mas vale a pena assistir. Tá bom? Vou pegar aqui mais uma. Ai, gente, eu vi que passou nos comentários. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar aqui.
Tem alguma manutenção que a gente possa fazer em casa na máquina da Silhouette? Tem, bem, claro que tem, claro que tem. Deixa eu ver outra aqui, levei a Epson. Ixi, tem gente desesperada aí que a Epson tá com problema. Vamos responder essa da manutenção? A principal manutenção que a gente faz na Silhouette são as preventivas, tá? Eu gosto de fazer preventiva uma vez por mês. Qual que é? Calibragem, tá? Limpeza. Como que a gente limpa a Silhouette? Já falei, mas vou repetir aqui. Pincelzinho, soprador de ar, né, de trás para frente, para se tiver algum papel lá dentro, limpar as lâminas, bases, manter a base sem detritos. Acho que não é uma palavra boa. Manter a base sem pedacinho de papel, sem cabelo, né, sem pelo do gato, essas coisas. Então manter a base limpa. Que mais? Então, principalmente essas aí, tá, gente? Nada de óleo, nada de óleo só na cara. Eu já falei pra você antes, óleo só óleo de rosa mosqueta pra não ter ruga. Na Silhouette, nada dessas coisas. Tá bom? Mas principalmente são essas coisas que eu falei, é manter ela limpa. São cuidados gerais, tá, gente? Vai usar a base, vê se ela tá limpinha, né? A lateral, pra não sujar seu rolete. Mantém sua lâmina limpa. É principalmente isso daí. Aprende a configurar material, tá? Muitos erros são ocasionados pela má configuração de material. Por isso que eu fiz esse curso, gente. Tem hora que eu tenho vontade de abrir esse curso de novo, mas eu não posso. Enfim. Alguma dica para afiar a lâmina? Bem, eu já vi uma dica, né? Vou compartilhar com vocês aqui. Eu nunca fiz, mas eu já vi. Que é você colocar papel alumínio na sua base e fazer vários risquinhos assim, né? No Silhouette Studio. Colocar a lâmina baixinha, a configuração dela, tá? Pouca força, pouca lâmina. Quando eu falo pouca, gente, é uma lâmina 1, força 2, 3, no máximo, tá bom? E daí você coloca ela para cortar esse papel alumínio. Falam que afia, tá? Foi o que eu vi aí. Mas eu nunca fiz. Eu nunca precisei, né, gente? Essa lâmina aqui é a lâmina que eu comprei com a minha Curio em 2016 e eu uso ela ainda, né? Então, enfim, é isso que eu falei, né? Quando a gente aprende a configurar bonitinho, o negócio dura. Deixa eu ver aqui, gente, se tem alguém no YouTube. Não tem. YouTube, como sempre, um mormaço. Faz parte. Tava... O Zé falou que se atrasou, tava na missa. Orai por nossos pecadores, então. O Zé, que legal. Tá tendo... Aqui. Fala, até processar. Que estranho que tá tendo missa por causa da pandemia. Como tá a pandemia aí, gente? Se tiver feio, manda coração, mande amor pra quem tá sofrendo, porque tá triste, hein? Meu pai e minha mãe são enfermeiros e eles estão trabalhando muito. Minha mãe trabalhou 24 horas sem parar. UTIs lotadas, todo o hospital deles lotados. O negócio tá feio. O que eu posso falar mais, né, gente? Se protejam, porque o negócio tá bruto. A gente que não tá, né? A gente, né? Eu falo eu que, né, não tenho contato tal com essa parte de hospital, tirando pelos meus pais ali, mas quem tá na linha de frente tá vendo que o negócio tá feio. Enfim, o Zé falou, antigamente existia uma base maior, mais comprida. Acho que era a Max. Será que ainda encontro? Não é da Cúrio. Ainda tem, é uma base de 30 por 60. Tá bom, Zete? Ela tem sim. Ela não tem nome, não. É só a base 30 por 60. Tá bom? Ah, tá falando que é online. Você sabe onde encontra lâmina? Você prefere roquete ou automática? Gente, eu até fiz uma postagem hoje que não existe mais lâmina roquete, tá? Mas é só brincadeirinha. Na realidade, essa lâmina aqui, ela não chama mais roquete, ela chama lâmina manual 1 milímetro, tá? Qual que eu prefiro? Hoje, eu uso muito minha Camel 4, né? Ela que fica ali, enfim, conecta por Bluetooth. É mais por causa disso, pra não ter que ficar um monte de fio aqui na minha mesa. Então, eu uso nela automática. Não tem diferença, tá, gente? A automática da Roquete não tem diferença. Na realidade, tem duas diferenças. A primeira é a seguinte: ajuste, né? Uma você ajusta automaticamente, uma você ajusta na mão. Primeira. A segunda diferença é que a Roquete, quando você deixa a Roquete no zero, ela sobra uma pontinha. E essa pontinha que eu uso para fazer vinco, tá? Essa pontinha do zero da Roquete. Não é mais Roquete, da manual de 1 milímetro. Então, a automática não tem. Mas de material, de tamanho, é tudo igual. O resto é tudo igual, tá? É só isso. A forma de ajuste e essa pontinha que sobra na manual de 1 milímetro, eu curto, né?
E para você encontrar lâmina nos distribuidores oficiais, nas revendas, mas estava em falta aí esses dias. Mas eu acho que agora tem. Acho que Sulhete Brasil tem. Eu acho que aqui tá mais barato, né? Miss Online. Ah, legal, Zé. O que será da neve? Você quer brincar na neve? Brincar. Não entendi essa pergunta, bem. O que será da cura sem essa lâmina roquete? Não, eu falei brincando. Não é que ela deixou de ser fabricada, né? Ela só... O nome dela que mudou. Então a gente não chama mais de roquete. Só tô instruindo vocês do nome certo agora, né? Dizem que a roquete é mais em conta que a automática. É, de preço não tem diferença também não, gente. Não tem. Obrigada, vou ter que procurar uma loja que vende essa. Eu comprei a minha na Cerilon, mas eu acho que não tem mais lá não, tá? Continuando, gente, tem muita pergunta ainda. Ai. Tem o Camel 2. E para atualizar o firmware dela, apague e não atualize. Ah, eu tinha visto essa pergunta. Deixa eu ver de quem é. Ela me mandou com mais detalhes. Ateliê aqui. Esse aqui. Olha, me mandou o seguinte. Jute, achei no YouTube ontem. Quem achou... Por onde vocês me acharam, gente? Conta aí nos comentários pra eu saber. Tem o Camel 2, estou aqui atualizando o firmware. Aparece aqui 5 minutos, mas já tem 15 minutos. Será que é normal? Medo. O painel dela apaga durante o processo. Gente, atualização de firmware não tem mistério, tá? Você vai baixar o arquivo, tem que tirar ele da pasta, né? Vai dizipar aquele arquivo. Não é dizipar que fala. Vai descomprimir o arquivo e vai colocar para instalar. Se ele der problema no meio do caminho, né? Se der problema no meio do caminho, você vai pegar e vai tirar tudo e começar de novo, tá? O painel ele vai mudando de cor durante o processo de instalação do firmware. É normal. Ele fica, que eu me lembro, fica verde, pelo menos quando eu atualizei a Camel 3, né? Ficava verde, aí depois ele ficava um azul mais clarinho, um azul escuro. Ele ia avisando na tela o que ia acontecer, tá bom? Não precisa ter medo de atualizar o firmware. Inclusive, ontem eu fiz a atualização de firmware junto com a Cíntia, também. Então, no vídeo, esse que eu tiver com a Cíntia, vocês vão ver, vai estar nós duas assim no thumb. Aí tem o processo de instalação lá também. O dela era a Camel 2, tá bom? Então não precisa ter medo. Ela inclusive me mandou áudio. Falou que ela viu num canal, não quis falar quem era, né? Só conta a fofoca em partes. Não gosto disso, gente. Quando vocês forem me contar fofoca, tem que falar nomes. Aquela. Enfim. Aí ela me falou que ela viu no canal do YouTube de alguém, isso, falando de atualizar, e um monte de gente reclamando, falando que tinha dado errado e tal, mas não tem erro, tá? Se começou. Tem um momento que você não pode desconectar a máquina, mas é depois que a instalação já foi feita. Tem que seguir o passo a passo. Aparece bonitinho na tela lá. Não tem erro. Tá bom? Eu vou postar o vídeo e é justamente da Camel 2. Atualização do firmware que eu falei. Tá bom? Aqui, ó, que ela falou. Vi em vários vídeos que algumas apagam de vez. Fiquei com medo, não atualizei. Não vai acontecer não, bem. Não precisa ter medo, não. Amei essa pergunta. Tem gramatura mínima para corte na silhuete? Já ouvi dizer que não é bom cortar abaixo, papel abaixo de 120 gramas. Gente, não tem. Não tem. Pra vocês terem uma ideia, eu já cortei e vinquei com meio corte. Papel 75 gramas de impressão, que é esse papel super fino, tá? Se você configurar bonitinho, não tem erro. Você consegue cortar até papel seda na silhuete, tá? Com a configuração certa, com a base certa. Não tem isso daí, tá? Você não vai cortar o quê? É algo que é muito fino. Não tem ideia nada que é muito tão fino assim que a silhuete não corte. E sabe por quê? Ó, vamos conversar sobre... Tem que falar e falar o porquê, né? Eu não gosto de opinião, tá? Eu gosto de fatos. Se você gosta de fatos, toca no coração, faz explodir esse coração aí, gente. Se você gosta de fatos. Ó, a lâmina, agora, né? Agora ela chama lâmina manual 1 milímetro. O que isso quer dizer? 1 milímetro porque ela corta materiais de até 1 milímetro, tá bom? Ou seja, ela tem 10 graduações, essa lâmina aqui. Vai de 1 a 10. Quando você gradua ela em 1, quer dizer que ela vai cortar a 10ª parte de 1 milímetro. Gente, 1 milímetro é nada. Dá pra ver aí, né? Eu sei que todo mundo tem uma régua, né? Mas 1 milímetro é essa medida menorzinha aqui do centímetro. Pega essa medida, divide em 10. Essa é a medida que a lâmina 1 corta.
tá bom? 0,1 milímetro. 0,5 milímetros, lâmina 5. 0,6 milímetros, lâmina 6. Assim por diante. É muito fino. É muito detalhe. A Silhouette é uma máquina de detalhe. Quem fala que não corta papel abaixo de 120 é porque não sabe configurar. Por isso que fala isso. Tá? Se soubesse, não falava bobeira. Não você, tá bem? Quem te falou isso? Aqui, ó. Você já ouviu por aí. Não se sinta atacada, tá bom, gente? Eu nunca ataco ninguém, gente. Eu sou. Não tem esse espírito em mim. Diana. Vou pegar aqui, ó. Diana arrumou. Tem algum tipo de. Ah, essa aqui eu já tinha falado, né? Aí ela tinha me mandado outra pergunta. Onde encontro lâmina automática? Foi aquilo que eu falei pra vocês nos distribuidores. Onde tiver mais barato, você pega e compra. Vou falar a lista aí, quem quiser anotar, aonde que tem lâmina, né? Silhouette Brasil. Não, a Silhouette Brasil não é a Silhouette. Eu gosto de frisar isso, porque às vezes eu falo Silhouette Brasil, todo mundo fica, lógico, né? Não, gente, ela é uma marca, é uma loja. Igual é a Paint Color, igual é a Scrap, ela só é distribuidora, né? Enfim. Silhouette Brasil, Paint Color, eu sei que tem na Lavoro. Não temos mais cupom na Lavoro, gente. Vamos fazer assim, ó. Vocês vão lá, vão lá no direct da Lavoro e falar assim: o cupom da Gil não tá funcionando. Só pra dar aquele migué. Enfim, tô brincando. Lavoro, Silhouette Brasil, Paint Color, Scrap Brasil. Ainda tem lâmina, eu acho que a lâmina Premium ou a Manual 2mm na Cerilon. Tá bom? Essas são as que eu sei que é confiável e tal. Geralmente, a mais barata é a Silhouette Brasil. A Lala tá falando em Infoléu. Tem silhueteiras VIP, mas essas assim, gente, eu nunca comprei, então não vou indicar, né? Tipo assim, às vezes eu já vi por aí, mas já vi outras, né? Mas eu não tenho referência, então, enfim. Quem tiver referência aí de outros lugares, coloca aí nos comentários, tá bom? Ju, para cortar adesivo sem a base, a configuração é a mesma que com a base? Bem, tem que fazer um teste, tá? Se eu não me engano, em alguns casos dá uma variadinha, mas é pouca coisa, variação de força, não de lâmina, tá bom? Dá uma variadinha assim. Em alguns casos, não em todos, tá bom? Aí você faz o teste, faz um testezinho de, de corte, pega a configuração que você já tem, que usa com a base, e faz um teste. Corte sem base, a gente tem um cuidado que a gente tem que tomar, tá bom? Quando você corta com a base é seu suporte da lâmina. A base que é o limitante da lâmina. Em alguns casos, né, tem gente que configura tão mal que vara a base. Quando você corta sem base, o limitante da sua lâmina é a fita Teflon, tá bom? E daí, se você ultrapassar, você não pode ultrapassar o liner. Então os princípios são esses. Corte sem base, a gente faz para materiais com liner. Vinil, adesivo, enfim, que tenham duas camadas, né? Uma camada que você vai cortar e uma camada que não vai cortar. No corte sem base, o suporte para a sua lâmina, o limitante da sua lâmina é a fita Teflon, tá? É ali que faz a pressão. Então você tem que tomar cuidado, porque se você não configurar direito o corte sem base, você estraga a sua Teflon e daí tem que trocar Teflon, né? Então são esses alguns dos princípios do corte sem base. A Luzete está falando, eu já cortei papel vegetal. A Sil me abriu essa porta. Abandonei minhas pontas secas para fazer cartões rendados. Maravilhosa. Gente, eu amo papel vegetal. Amo. Tão pouca gente usa. Eu fiz uma caixinha, que eu não consigo pegar ela agora. Mas eu fiz uma caixinha de personalizados mesmo. No papel vegetal. Agora imagina um papel vegetal impresso com flores assim, bem delicadas. E feito na silhuete. E com uma textura. Nossa, maravilhosa. Já quero. Tauana entrou. Tauana, então eu vou responder a sua pergunta agora. Tá bom? Não esquece da minha dúvida do corte. A máquina tá cortando errado. Vamos ler aqui a dúvida da Tawana. Oi, boa noite. Tô com uma dúvida, se for possível, não aguardo sua resposta. Minha Camel 4 às vezes dá uns bugs. Corta o papel errado, dá uns pulinhos, rasga o papel. O que eu tinha falado para vocês desse problema? Configuração de corte. Por aí vai. Já ajustei a velocidade, a força, às vezes dá certo, às vezes não. Acabo perdendo papel por conta disso, porque eu tenho que fazer mais de uma vez. Senão, eu tenho que ajustar na mão mesmo. Me ajuda? Tal. É o seguinte, pelo que eu percebo aqui, você está com dificuldade de configurar seus materiais, tá? Alguns casos, é configuração, gente. É configuração. Poucas vezes o problema é o material. Por exemplo, às vezes o seu material tá com
tá com umidade, né? Mas é difícil a umidade da prova, só se ele tiver muito úmido, entendeu? Então, geralmente esse tipo de probleminha aqui é configuração. A lâmina tá pulando, provavelmente, ou configuração, aquela, né? Configuração é o meu primeiro chute, né? Chute. O meu segundo alvo é cola na base. A sua base tem que ter cola suficiente, porque senão o seu material fica mexendo em cima, tá, gente? Tem dois sistemas no nosso universo Silhouette. O primeiro sistema é o seguinte: usuário, computador, Silhouette Studio, máquina. Esse é um sistema que, se algo nesse sistema não funcionar direito, os seus resultados não serão bons. E tem um sistema dentro da Silhouette, tá? Que é a lâmina bem presa na máquina, o material bem preso na base e a base bem presa na máquina, tá? Então tem esses sistemas também. Alguma coisa falhou nesse caminho, vai dar problema. Então, esses dois caminhos que eu falei para vocês, a gente tem que fazer as nossas verificações bem neles dois, para a gente ter bons resultados, tá bom? Gente, eu vi que a gente chegou em 40 e já desceu. Pois aí os coraçõezinhos pra gente manter aí 40 pessoas na live. Continuando. Bruna mandou o seguinte: pelo amor de Deus, me ajuda a solucionar o meu problema. Vamos pegar aqui a pergunta da Bruna. Cadê, bem? Não achei. Não tô achando o problema da Bruna, gente, que dó. Bruna Daiane. Deixa eu atualizar aqui. Eu vi que você tinha mandado, Bru. Eu só não tô achando você aqui no meu direct. Quando, gente, ó, quando vocês me mandam direct, quando é uma coisinha rápida, eu respondo ali no direct mesmo e fechou. Quando é algo mais longo, aí eu falo para vocês que eu vou responder na live. E peço para vocês colocarem a pergunta aqui. Mas vocês precisam ser mais claras, né? Porque senão, eu não sei do que você tá falando, né? Aí, não te achei, Bruna. Chateada. Enfim. Próxima. Obrigada, tu é luz. Oh, a Luzete tá falando que vai sair, mas adorei. Vai ficar gravado sim, bem. Um beijo, Deus te abençoe também. Ainda. Ah, esse aqui já trocou a pergunta. Mandou a Luísa. Ju, não consigo mudar a configuração. Ótima pergunta. Não consigo mudar a configuração para abrir arquivo DXF. Sempre fecho o estúdio. Gente, finalmente encontramos. Olha, ouve essa. A Laís já tinha me falado desse problema há um tempo. E eu vi em vários lugares um monte de gente reclamando desse problema. E aqui tava funcionando normal. Aí, o que eu falo para vocês, né? Quando um problema acontece em alguns lugares só, tipo, algum bug do Silhouette Studio acontece com algumas pessoas, não necessariamente é um bug. Provavelmente é o computador que tá com problema, tá? Agora, quando esse bug acontece com todo mundo, aí é um bug, tá? É algo que os desenvolvedores lá da Silhouette têm que consertar. Quando eu alterava o meu DXF, normal, ele, né, alterava a configuração de abertura, como que é? É centrado ou as is, né? Tem três configurações, centrado, as is, e tem mais uma que é encaixar, que é o que vem sem escala. Aí, quando eu alterava a minha, normal, mudava normal. Até falei pra Laís, né, Laís? Tudo bem. O que eu fiz hoje? Eu tava fazendo um tutorial no Silhouette Studio. E quando eu faço tutorial, eu mudo meu Silhouette Studio para a versão básica, né? Porque nem todo mundo tem versão paga, tal, do programa. E eu tava na versão básica do programa. E fui mudar o DXF e fechou também. Ou seja, gente, é um bug da versão gratuita quando a gente vai alterar. Eu já fiz alguns testes aqui, vou fazer outros. Já fiz alguns, né? Trocar algumas configurações, como por exemplo a suavização, não resolveu. Troquei, adicionar dos dados de corte também não resolveu. Enfim, tô testando aqui algumas configurações para ver se resolve. Se não, e se eu conseguir algum resultado, eu falo com vocês. Se não, eu falo com vocês também, tá bom? Mas, gente, já vai a dica também.
Qual que é o problema? Qual que é o problema de você não conseguir colocar o ESIS, né? Ele vem por padrão, que eu me lembre, é encaixar na página. Então, quando você importa um DXF, ele vem sem escala, tá? Mas não tem problema, gente. A gente consegue colocar a escala de volta no seu arquivo, tá? Como que é? Geralmente, quando a gente compra um arquivo, a designer, né? O designer, ele fala que esse arquivo ele vai ter X dimensões. Tipo, a dimensão de altura é 20 centímetros, por exemplo. Aí, o que você faz? Você mede quanto que tá, né? Lá naquela... Faz regrinha de 3, mede quanto que tá dando quando você importou, faz regrinha de 3 e muda a escala. Tem uma painel transformar. E você consegue, pelo painel transformar, alterar a escala. Tá bom? Então, essa é uma forma de fazer, mas realmente tá com bug, só que é só na versão gratuita. Tá bom? Só na versão gratuita. Enfim. A gente tem que admitir o que tem problema mesmo, né, gente? Vai falar o quê? Vou falar o quê? Sonhos. Ju, boa tarde. A Camel 1, Core TVA, qual a lâmina apropriada? Usa Rocket. Camel 1, Camel 2, Portrait 1. Essas máquinas, elas cortam até 0,8 milímetro. Se seu EVA tiver até 0,8 milímetro, vai cortar, tá bom? E daí a lâmina normal, a roquete normal, beleza? Se o EVA for muito grosso, não corta. Mas, vou dar uma dica aqui pra vocês. E a gente, né, tem que falar o negócio da dica. Eu fiz um corte, vai aqui. Eu fiz um corte no EVA. Ó, gente, EVA. Perfeitão, tá? Fiz o corte no EVA. Esse daqui é de 1,5 milímetro. Eu usei a lâmina de corte profundo, lâmina manual de 1 milímetro, antiga corte profundo, tá? E ele cortou normal. Mas, o que eu vi? Eu conseguia marcar o EVA com a lâmina roquete comum, tá? E depois destacar o EVA e ele saía perfeito, tá bom? Só que na Camel 1 você tem que ver se o EVA vai entrar embaixo do rolete. Esse é o único detalhe que você tem que olhar. Se ele entrar embaixo do rolete, beleza. Vai cortar, vai funcionar, tá bom? Se não entrar, aí você não vai conseguir cortar. Tá bom? Então, é esse detalhe que você tem que ver. Se ele entrar embaixo do rolete, você pode usar a lâmina roquete para fazer a marcação. Vai configurar bonitinho, vai ter que usar o tanto de força certo. A sua base tem que estar com tanto de cola bom para segurar o material no lugar. E vai cortar e depois você destaca. Aí ele vai soltando assim, como se você estivesse rasgando o EVA. Mas ele rasga certinho no lugar que tá marcado. Tá bom? Então, é uma questão de você testar. Vamos pegar aqui as perguntas que foram feitas no começo. Minha silhuete está desalinhada. Tanto o picote quanto o corte estão ficando tortos. O que eu faço? É você, né? É a Mimos e Amores Festa. Bem, aquilo que eu falei, né? Dependendo do desalinho, você vai fazer a calibragem. Mas, gente, tem um caso. Eu falo, repito toda a live. Firmware. O firmware, ele gera cortes desalinhados, gera loucura na máquina, tá? Não é loucura, é falha de comunicação com a sua máquina, tá bom? Então, dá uma verificada se o seu firmware tá atualizado. Inclusive, gente, coloquem corações aí, um monte. Eu estou pensando em deixar, né, nos destaques dos stories, qual que é a versão atual de cada máquina, o firmware de cada máquina, para vocês saberem, e os links para vocês baixarem. Os links já tem, mas eu vou colocar lá aonde que olha, qual que é a versão atual de cada máquina, e como, né, e onde que faz o download do arquivo. Eu acho que vai ser legal para vocês. O que vocês acham? Quem gostou da ideia, põe no coração aí, e toda vez que trocar firmware, eu venho avisar vocês, né? Me contem aí o que vocês acham dessa ideia. A Amanda mandou o seguinte: Ju, cheguei agora. Chegou na hora, tá? Desculpa se você já falou sobre isso. Que é meu quarto corte EVA com a lâmina que vem na máquina. Se o EVA tiver... Eu falei um pouco sobre o EVA, né? Mas vamos continuar. Se o EVA tiver até 1 milímetro, corta com a lâmina de 1 milímetro. A que vem com a máquina é a automática de 1 milímetro. Se ele tiver mais que 1 milímetro, mais de novo.
Você pode marcar com essa lâmina e depois rasgar o EVA. Ele rasga certinho no lugar certo, gente. Certinho. Se você quiser fazer o corte até o final, igual esse daqui que eu fiz, ó. O corte foi até o final. Gente, pra que vocês acham? Quem sabe, algumas de vocês sabem, né? Algumas de vocês sabem. Mas quem chuta pra que eu vou usar isso daqui? Fale agora ou cale-se para sempre nos comentários pra eu saber. E pra que vocês querem cortar a VA, né? Pra eu saber também. Então, dá pra cortar também, tá bom? Com ela, cortar assim. Você vai fazer a marcação, depois rasgar. Ou você usa a lâmina de 2 milímetros, que é essa daqui. EVA não precisa ser a lâmina craft, tá bom? Porque o EVA ele é maciozinho. Pode ser essa lâmina aqui, corta bonitinho. Eu, inclusive, fiz um teste pra você. Exatamente, Amanda, exatamente. É shaker, gente. É shaker. Ah, outro, né? Só de não ter que colocar aquele tanto de fita banana, a gente já fica da vida, fala a verdade. É um topo. Eu tô fazendo um pro módulo 8 do treinamento. É um topo shaker. Aí com EVA e tal, tudo bonitinho, configurando todos os materiais e tal. É isso mesmo, gente. A Nai falou o seguinte, mas dá pra usar lâmina de corte profundo da Cameo 1? Não dá, Nai. Não dá. Eu averiguei isso daí e não dá. A Cameo 1, ela corta até 0,8 milímetro. A espessura máxima pra Cameo 1 é 0,8 milímetro. Então, não dá. Mas aquilo que eu falei, né? A gente pode marcar. É porque eu não tenho nenhum aqui marcado, gente. Mas eu fiz alguns testes antes de encontrar essa configuração boa aqui, né? Nesses testes, depois que eu terminei, eu tirei ele lá da base e eu conseguia rasgar certinho no lugar. Perfeito. Né? Como se eu destacasse a minha figura do EVA. Então, se entrar embaixo do rolete, quem tem cameo 1, cameo 2 e portrait 1, se entrar embaixo do seu rolete, você pode fazer a marcação com a lâmina normal e depois tentar destacar. Aqui funcionou, né? Gente, foi muito bom. Mais uma vez, obrigada pela companhia de vocês. Teremos live amanhã, provavelmente com a Ana do Papel Caramelo. A Ana quer comprar um computador novo. E ela veio me perguntar qual que é o computador que eu indico. Eu vou indicar para ela enquanto a gente conversa na live amanhã. Eu acho que vai ser amanhã, tá, gente? Eu venho avisar nos stories de novo, mas eu acho que vai dar certo. Mais uma vez, obrigada pela companhia. Essa aqui é a live que eu mais gosto de fazer, tá? O estilo de live que eu mais gosto de fazer. Então, eu fico muito feliz quando vocês comparecem. Até a nossa próxima live. Amanhã vejo vocês. Beijo e tchau.